Mano, primeiro você me ouve e depois você fala. Demorou? Vamos seguir assim? Uma vez eu conheci uma mina num hostel que ela falava 5 línguas diferentes. Um monstro. A gente tava fazendo um esquenta ali no bar do hostel e tal, porque a gente ia sair pra algumas baladas ao redor da cidade. E aí, conforme a gente foi conversando, o grupo foi se interagindo entre si, ela soltou essa informação. Eu perguntei que línguas que ela falava e ela falou. Só que uma delas me pegou muito, porque ela começou a aprender a falar romeno. E questionei. Falei, por quê? Uma língua tão aleatória dessa? Mas o mais importante de tudo foi a resposta que ela acabou me dando no final. Porque ela, no fim, ela me disse que ela não sabia muito bem o porquê ela foi aprender a falar romeno, mas que de vez em quando você precisa fazer algumas coisas difíceis na vida. E eu achei isso muito foda. Abriu um buraco na minha cabeça. Minha mente abriu ali mesmo, assim. Tanto que a gente passou o resto da noite toda trocando ideia. Tipo, indo de balada em balada, eu indo pra área de fumante, mesmo sem fumar. Mas no final das contas a gente conversou bastante e trouxe todo mundo pra um âmbito bem mais íntimo. E no fim das contas, quando todo mundo se despediu, cada um foi pro seu canto, esse triplex ele continuou alugado na minha cabeça, assim. E isso perdura até hoje, se eu for parar pra analisar. E eu fico me questionando, o que é que eu tô fazendo de difícil hoje? Eu sei, mano, em geral tem uma história difícil de superação. Tem muita gente fazendo muita coisa e às vezes a gente não tem tempo nem de fazer o básico pra gente mesmo. Eu sei disso, mas eu acho que a nossa vida ela merece uma side quest de vez em quando. Merece que a gente faça alguma coisa de diferente, algo desafiador. Eu acho. Eu não quero passar minha vida toda, tipo, acordando, indo trabalhar, volta, come alguma coisa, toma um banho e dorme. Porra! Mas de vez em quando nós merecemos com que sejamos desafiados, fizemos uma parada foda e fala assim, ó. Bate no peito e fala, pô, eu sou muito bravo. Eu acho isso muito foda. Você não precisa aprender romeno, mas o que você pode fazer na sua vida que seja difícil, que seja algo transformador? Deve ter alguma coisa. Eu lembro, até hoje, de 2 professoras durante a minha graduação. Uma delas, ela jogou contra desde o início. Ela tinha o horário dela durante a semana, eu lembro que era toda terça e quinta-feira. As primeiras 3 aulas eram dela e toda aula começava às 5 da tarde. Mas ela já dizia desde o início que isso não seria o suficiente. Pedia para que todos os alunos chegassem 1 hora mais cedo para ela começar a dar a aula 1 hora mais cedo, e o conteúdo dela era muito denso. Tanto nas aulas teóricas quanto as práticas em laboratório. E eu não conseguia fazer isso porque, porra, trabalhava. Meu chefe não deixava eu sair mais cedo. Ele deixava eu sair mais cedo em caso de prova. E aí eu fui questionar e não, falou assim, não rola, irmão. Não rola. Daqui a pouco eu tô pagando, assim, pra você estudar, sem você vir aqui trabalhar. Eu lembro que questionei com ela, falei assim, não tem como. Existe uma outra forma de eu conseguir pegar esse início das aulas, fazer com que eu seja presente? Ela, não. Ou você está aqui nesse horário, ou você não tá. E aí a gente vai ver na hora das provas se você vai conseguir ter a nota que precisa pra passar ou não. Ela jogou em contra, assim, desde o início, cara. Desde o início. E eu olhei assim e falei, porra, não tem muito pra onde eu fazer daqui. Aí eu fazia as amizades com os playboys da minha sala, pra que eles passassem os conteúdos que eu perdia, pra que eu não ficasse tanto atrás. Mas no final das contas eu fiquei, porque dava pra perceber uma diferença muito grande, assim, na galera que conseguia ficar desde o início e o pessoal que não conseguia. Mas a segunda que me afetou mais, porque a segunda, ela foi direto no meu ego, assim. Eu lembro dela explicando as aulas, ela usando os exemplos das pessoas, né? Acabou que ela citou todo mundo da sala como exemplo. E ela fez uma provocação. Ela fez uma provocação naquela época de que a gente não ia conseguir passar na matéria dela. E ela foi jogando vários assuntos, assim. Ela foi jogando vários exemplos de como ia passar e, particularmente, ela me usou como exemplo. Fulano vai passar por causa disso. Fulano não vai passar por causa disso. Ciclano não vai passar por conta disso. E aí, tipo, foi falando, assim. Eu lembro que, tipo, a menina tava do meu lado, ela foi usada como exemplo também, mas meio que ela cagou. Mas eu fiquei muito incomodado, mano. Fiquei muito incomodado. Porque faltou ela fazer assim, ó. Você tem brio? Você tem brio? Malandro, você é tosquinho, você não entende. Eu duvido que você passe na minha matéria. E assim, uma provocação muito direta, sabe? E eu ficava, ficava muito irritado. E passou que nessa aula toda ela ficou falando o quanto ela duvidava. Eu duvido isso, eu duvido aquilo. E agora eu falo, né? Eu duvido que você aperte o botão do like aí, se inscreva no canal. Duvido que você comente aí, se interesse pelo assunto, interaja com o assunto. Duvido que você faça isso também. Enfim, eu lembro que a minha volta pra casa ela foi bem chata naquele dia. Porque, mano, colocando uns fone de ouvido no último volume e voltando pra casa puto. E falei, mano, quem que essa mulher pensa que é? Pra ficar, tipo, tirando com a minha cara. Tipo, achar que eu não vou dar conta. Mano, eu lembro que eu voltei transtornado, assim, irritado pra casa, mano. E aí o semestre todo foi, tipo, fritando de estudar. Porque o meu tempo era muito contado, assim, de sair do trabalho e chegar na primeira aula. Tipo, sei lá, se o ônibus ou o metrô, por algum motivo, se atrasasse
durante 10 minutos, eu já perdi o início da aula. Era muito contadinho. Eu não tinha muito tempo pra perder. E mesmo assim, acabava perdendo porque coisas acontecem, né? Eu lembro que foi um semestre que, mano, ralei pra cacete pra provar, mano. Pra provar pra ela aqui, velho. Quem que ela pensa que é? Eu lembro que eu pensei bem em relação às duas. A primeira, eu sabia que não ia chegar muito longe porque ela não me deu essa possibilidade de, de conseguir que alguns alunos estivessem 100% na matéria dela e pra provar pra ela que ia conseguir passar. Se você estiver aqui, beleza. Se não, não posso fazer muita coisa. A segunda não. A segunda, ela tirou muito com a cara de todo mundo, sim. Mas ela deu a oportunidade que todo mundo ficasse de forma igualitária. Eu lembro que eu passei o semestre todo, mano, ralando, fazer questão. E que no final das contas, todo mundo passou. E aí foi engraçado, porque na última aula, na hora que ela foi revelar as notas, falando que todo mundo tinha passado de semestre, na aula dela, aí veio a piada, né? Que a gente veio jogar na cara, né? Falou assim, e aí, quem você pensa que é pra falar que eu ia conseguir? Consegui. E ela, eu sei. Eu faço isso com todo mundo, todo semestre. E aí, muito engraçado de ver o quanto vocês ficam incomodados quando alguém duvida de vocês, e o quanto vocês se desdobram pra fazer acontecer. E eu fiquei assim, continuava meio puto, né? Mas deu pra entender aonde ela quis chegar. Mas isso mudou todo o processo da minha graduação. Porque desde aquele ponto ali pra frente, não teria ninguém que ia falar algo desse tipo pra mim, que ia duvidar. Claro, desde que ela me dê ferramentas o suficiente pra que eu mostre que eu vou passar nas matérias, né? Porque quando alguém joga contra, não tem muito o que fazer. Infelizmente, tem batalhas que você sabe que você vai perder, tem batalhas que você sabe que você vai ganhar, e tem batalhas que você se esforça pra ganhar. Então, assim, e é muito engraçado hoje, tipo, essa relação entre um período no tempo onde você não sabe das coisas e o período do tempo que você sabe das coisas. Sabe? Essa progressão, ela é muito interessante. Eu, particularmente, eu gosto bastante de ver o quanto ali minha bunda sentada na biblioteca, cérebro fritando de tanto estudar, mas assim, mostrei, tá ligado? Mostrei. Meio que depois da graduação eu acabei levando isso pra vida, sabe? Tipo, acabei levando pra vida. Tipo, não existe nada de tão difícil assim que eu não consiga fazer. Existem coisas que realmente saem do meu controle, mas o que tiver ao meu alcance pra fazer as paradas acontecer, eu vou fazer. Ponto. E é engraçado que ao seu redor você vai encontrar vários exemplos de coisas complexas e difíceis acontecendo. Por exemplo, eu tenho alguns amigos lá da Alcenses, por exemplo. Eles fazem um rolê bem legal. Tem convidados e tal. Tipo, eles chamam pessoas relacionadas à música para tocar, né? Um set com vários DJs. Existe uma troca muito grande de ideias ali entre as pessoas. Tem todo mundo ali trabalha com a internet, tem uma importância ali. Há uma troca muito boa entre as pessoas. Todo mundo meio que se conhece, faz novas amizades. É uma parada muito da hora. E esse projeto acaba chegando em locais que, porra, muita gente duvidaria. A Reserva já patrocinou, já teve outras marcas que já chegaram junto pra estar junto desse projeto. Se você olha lá pro início, fala assim, porra, duvido que esse negócio dê certo aí. Pra quê? Sabe? Tipo, como é que esse negócio vai dar certo? Me explica. Tenho certeza que houve muitas dúvidas de algumas pessoas ao redor e os caras fizeram acontecer, irmão. Fizeram acontecer. Fazer isso, eu vou fazer aquilo. Tem todo um planejamento mostrando que vai dar certo. Você vai lá, faz uma vez, faz 2 vezes, faz 3 vezes, faz 30 vezes e, mano, você mostra que você vai dar certo. Eu acho isso muito foda. E aquilo, mano, no fim, vai ter batalha que você vai perder mesmo. Você vai se esforçar pra cacete, você vai se esforçar muito pra fazer acontecer, mas as coisas não vão rolar, porque não eram pra acontecer mesmo. Existem outras que você não vai fazer você vai fazer um mínimo esforço pra que dê certo. E vai dar certo. E tem as do meio, que sempre são as mais, entre aspas, problemáticas, que tudo vai depender do seu esforço, do quanto você vai se esforçar pra dar certo ali. Eu odeio meritocracia, odeio esse tipo de coisa, mas meio que mostra aqui uma hora de tanto você socar uma parede e a parede abre, sabe? Você chega na violência, você chega abrindo tudo. Aquele exemplo de 2 pés na porta é exatamente isso. E é muito foda você ser aberto pra poder fazer coisas difíceis. Tem que fazer. Não precisa aprender romeno, não precisa aprender árabe, não precisa aprender chinês. Pode fazer algo mais alcançável e que, de certa forma, seja difícil pra você também. Não só algo físico, mas mental também.